Oi, pessoal da ESEC. Agora a gente vai falar sobre a planilha de Gantt, que também é chamado de gráfico de Gantt. Tá? O gráfico de Gantt ele permite resumir e monitorar uma série de atividades que visam a execução de um projeto. Isso possibilita a visualização e o planejamento do projeto, que é feito pelo pessoal que está trabalhando nele. Tá? Então, agora, aqui a gente tem um exemplo de como que é feita a planilha de Gantt, né, como que ela fica no final. Então, com os dados referentes às etapas do projeto e o gráficozinho mostrando certinho quanto tempo leva, qual a duração, tudo mais. O gráfico, aqui a tabelinha que a gente vai fazer primeiro, ela é feita bem simples, tá? Então, é só colocar os dados corretamente na planilha. Então, essa primeira linha aqui, o campo A1, a gente vai deixar em branco. E aqui embaixo, a partir do A2, a gente vai começar a colocar os passos do procedimento, tá? Então, vamos ver aqui. Primeiro, vamos dizer que a gente comece com a reunião. Depois, inicia a fase de produção, de revisão do projeto, finalização e uma reunião final, né, para apresentação do projeto. Tá? Aí aqui no campo B1 a gente vai colocar o início de cada etapa e no campo C1 a gente vai colocar a duração de cada etapa. Então, deixa eu centralizar aqui. Então, aí o que a gente... Vamos chutar aqui uma data que inicie dia 13 de novembro e que dure um dia, né, reunião, que seja só no primeiro dia. Depois, 14 de novembro, a gente iniciaria a produção e teria, vamos dizer, 6 dias para concluir. Depois, a fase de revisão iniciaria dia 20 de novembro e teria mais 3 dias para conclusão. E vamos dizer que a finalização... Vamos dizer aqui que a finalização iniciasse no dia 23 de novembro e durasse mais 4 dias, sendo assim, dia 27 de novembro, a gente teria a última reunião para apresentação do projeto. Essa aqui é a planilha e é a partir desses dados que a gente vai evidenciar a planilha de Gantt de uma forma mais bonitinha e com o gráfico certinho. Então, pessoal, agora terminando a primeira etapa aqui da execução da planilha, tá? A gente já tem essa planilhazinha pronta. Agora, a gente vai criar o gráfico. Para isso, a gente tem que selecionar essa caixinha aqui com os dados. A gente vai inserir barras. E aqui a gente escolhe a opção de barras empilhadas. Tá? Agora, a gente precisa configurar algumas coisinhas. Tá? Então, primeiro a gente vai selecionar essa legenda aqui que foi criada e vamos deletar ela. Depois a gente vai clicar aqui em cima da lista de tarefas que foi criada. E com o botão direito, a gente vai em formatar eixo. Tá? Aí a gente vai marcar a categoria em ordem inversa e aqui embaixo na categoria máxima. E aí a gente fecha e finaliza essa parte. Então, agora a gente precisa configurar mais algumas coisas. A gente vai vir aqui, clicar em cima ali da área do gráfico e escolher a opção formatar série de dados. Então, aqui na opção de sobreposição, a gente vai deixar em 100%. Tá? Talvez não esteja, e aí se não tiver, é só colocar aqui
100%. E na opção preenchimento, a gente vai escolher a opção sem preenchimento. E agora, finalmente na categoria cor de borda, a gente vai escolher a opção sem linha. Então, essas opções a gente deve escolher e deve ser alterada para que seja possível simular o diagrama de Gantt. Tá? Então, por fim, a gente fecha. Aí aqui já mudou um pouquinho o gráfico. Então, agora a gente precisa formatar as datas aqui da planilha, do gráfico, né? Se a gente observar, aqui eles estão dispostos de 5 em 5 dias. Então, para alterar isso, a gente vai clicar em cima deles, escolher a opção formatar eixo, e a gente vai fixar esse mínimo, o máximo e a unidade principal. A gente deixa fixo. Então, aí aqui nessa opção das datas, tá? Aqui nesses campos de mínimo e máximo, a gente precisa informar a data que a gente vai querer que apareça no gráfico. O problema é que o Excel, ele interpreta as datas de uma maneira diferente. Então, ele é uma sequência de número que representa quantos dias que passaram desde o dia de referência do programa, que é dia 1º de janeiro de 1990. Para ensinar para vocês, eu vou abrir um novo documento para ficar mais claro. Tá? E tem uma fórmula do Excel que a gente pode usar para conseguir essa numeração referente à data. Então, a fórmula é igual data.valor, aí abre parênteses, abre aspas, e aí a gente vai colocar a data que a gente quer. Nesse caso aqui, a data de início é dia 13/11/2011. A gente fecha aspas e fecha o parênteses. Aí aqui, a referência, ele já vai achar o número, nesse caso, 40.860, tá? Outra data que a gente quer usar, que é a data do final ali, vamos descobrir agora, é igual data.valor, abre parênteses, abre aspas. Então, a data que a gente quer é dia 27 de novembro de 2011, fecha aspas, fecha parênteses. Então, a gente tem essas duas datas aqui, esses dois números de referência aqui, que é o 40.860 e o 40.874. Então, a gente agora vai voltar lá e vamos incluir esses dados onde a gente precisa. Então, aqui, a data de início é o 40.860 e a data de final é o 40.874, que é referente ao dia 27 de novembro. Nessa opção aqui de unidade principal, a gente tem que escolher o intervalo de dias que a gente quer que apareça. Nesse caso aqui tá 5, mas por exemplo, que eu tô mostrando pra vocês, eu quero que ele seja de um dia, para ficar mais fácil pra gente entender. Tá? Então, aí a gente vem aqui em número e escolhe a opção data. Eu prefiro que seja desse jeito aqui, mostrado. Tá? E aí a gente fecha. Dá pra ver que ficou meio apertadinho aqui os números, então a gente vai formatar eixo de novo, alinhamento, e aqui a gente vai escolher um ângulo, que é o de 90 graus. Para ficar mais fácil a visualização, ele vai ficar na vertical ali. Então, aqui dá pra ver que ficou na vertical, e aí dá pra visualizar mais facilmente. Então, agora tendo o gráfico pronto, a gente pode, né, dependendo da preferência, alterar aqui o design dele, escolher aqui alguma outra opção de exibição. Então, aqui mesmo a gente já tem outras opções, né, depende aí do jeito que cada um quer deixar e de repente, no melhor jeito de apresentar. Eu prefiro que ele seja desse jeito aqui. Então, a fase de execução de cada
de cada parte do projeto fica numa cor diferente. Essa aqui é a planilha de Gantt pronta. Esse modelinho aqui é bem simples, é só um exemplo mesmo. Eu espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês possam aplicar isso aí em outros exemplos, né, no dia a dia. E é isso. Muito obrigada por terem assistido. Valeu!